Olá, meus amigos do canal Pensar é Penal. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, eu sou advogado criminalista e neste canal a gente comenta os principais aspectos das ciências criminais, tanto questões teóricas quanto questões práticas. No vídeo de hoje, a pedido de vocês, nós vamos comentar mais um aspecto muito importante, muito interessante, uma dúvida muito comum relacionada ao habeas corpus para cultivo de cannabis com finalidades médicas. Você quer cultivar a cannabis na sua casa, na sua residência, quer obter uma autorização judicial para isso, sem ser importunado pelos órgãos de polícia, Ministério Público, enfim. Já temos bastante conteúdo relacionado a isso no canal, peço que inclusive que você assista a playlist para se inteirar de todo o conteúdo. Hoje eu vou comentar com vocês um ponto em específico que constantemente é objeto de dúvida. Às vezes acontece, pessoal, de alguém entrar em contato comigo, informar que vive em uma determinada residência, que deseja obter o salvo-conduto, informa, olha, eu tenho questões de ordem médica que podem ser sanadas ou melhoradas com a cannabis, mas na minha residência eu não sou o único. A minha mãe também tem algumas situações de saúde, meu irmão, algum conhecido. Como que funciona isso? Se, por exemplo, 2 pessoas na minha casa precisarem da cannabis medicinal, eu conseguindo o habeas corpus só para mim, eu posso compartilhar com essa outra pessoa? Como que funciona isso? É preciso ter muito cuidado com esse aspecto, pessoal. O habeas corpus, via de regra, é uma ação individual. Nós queremos garantir um direito individual, algo seu. Então, quando você vai impetrar o habeas corpus, ele é feito em seu nome. Se por acaso o Poder Judiciário conceder a autorização, conceder o salvo-conduto, se ele possibilitar que você realize o cultivo residencial, esse direito ele passa a ser seu, único e exclusivamente seu. O Poder Judiciário ele não autoriza, e esse é o ponto que quero chamar a atenção, o Poder Judiciário, ao conceder o salvo-conduto, deixa muito claro em muitas dessas decisões que o uso é pessoal e intransferível. Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui foi extraído de uma decisão do ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus criminal número 908.709. Veja que o ministro concedeu o salvo-conduto, autorizando o paciente a realizar um cultivo de 100 plantas por ano e a importação de 200 sementes por ano. Nossa, Vitor, mas é uma quantidade expressiva. Sim, inclusive somente foi autorizada essa quantidade expressiva graças à juntada do laudo de um engenheiro agrônomo, como nós também já comentamos por aqui. Veja que o ministro concedeu a autorização a esse paciente e deixa muito claro no final da decisão que fica vedada, que fica proibida a comercialização, a doação ou a transferência a terceiros da matéria-prima ou dos compostos derivados da erva. O que isso significa? Significa o que eu acabei de dizer, que o uso é pessoal e intransferível. No meu entendimento como advogado, se você tem outra pessoa na sua residência que eventualmente necessite também realizar a terapia canábica, essa pessoa deve ter autorização também para o cultivo. Deve haver uma autorização para cultivo em nome dela. A princípio, então, seriam necessários 2 habeas corpus, um para você e um para essa pessoa. Vitor, mas não seria possível entrar com um habeas corpus e nesse habeas corpus já fazer o pedido em nome das 2 pessoas? Colocar 2 pacientes, então um advogado e 2 pacientes, essas 2 pessoas que moram na mesma residência. Essa é uma hipótese, pessoal, daquilo que a gente chamaria ali, em termos não muito precisos, de um habeas corpus, entre aspas, coletivo, de uma situação de concessão de um habeas corpus para mais de um paciente, para mais de uma pessoa. Essa figura do habeas corpus coletivo, ela ainda tem recebido algumas ressalvas, ela tem recebido aqui uma certa resistência por parte da jurisprudência.
Temos alguns casos aqui, por exemplo, em que associações conseguem o salvo-conduto, o habeas corpus coletivo, em nome aí de uma diversidade, de uma quantidade significativa de pacientes, mas para fins de habeas corpus individualmente, no caso ali de uma quantidade menor de pessoas, via de regra, as decisões elas têm sido dadas de maneira individual, de maneira isolada. Então, repito, se você quer o habeas corpus, você precisa impetrar o habeas corpus para você. Se tiver mais alguém na sua residência que também dependa do cultivo, essa pessoa, no meu entender, para fins ali de não correr nenhum risco jurídico, ela precisaria entrar com habeas corpus no nome dela também. Provavelmente ali os pedidos vão ser muito próximos, né? Se os quadros de saúde forem parecidos, mas é necessário individualizar. O habeas corpus é uma ação individual, cada um precisa ter o seu. Ah, Vitor, mas eu não tenho condições financeiras de entrar com 2 habeas corpus, porque aí teria que procurar, por exemplo, um médico para 2 pessoas, teria que fazer 2 laudos do engenheiro agrônomo, enfim, custas ali de 2 pessoas com um advogado, não tem essa condição. Eu obtive para mim e eu quero fazer esse compartilhamento com a pessoa da minha residência. Corro risco? Sim, você corre. Você corre o risco de, além de perder o seu salvo-conduto, porque o salvo-conduto ele não é um poder ilimitado, você tem que realizar ali o plantio, o cultivo nos limites da decisão, nos limites das suas necessidades médicas. Então, além de correr o risco de perder o salvo-conduto, você pode ainda ser responsabilizado criminalmente por tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas, meus amigos, não é somente o comércio ilícito de entorpecentes. Não é somente o comércio de entorpecentes. Na verdade, a lei de drogas, no seu artigo 33, é bastante extensa com relação à definição do tráfico de drogas. O uso compartilhado, por exemplo, a depender do contexto também, é uma figura que tem previsão na lei de drogas passível de responsabilização. Então é preciso ter muito cuidado com esse aspecto. Só para resumir como a gente faz, se mais de uma pessoa dentro de uma mesma residência tiver essa necessidade, ao menos por enquanto a justiça ainda está dando os passos iniciais na questão das concessões, eu sugiro ou que cada um individualmente realize a sua impetração ou, se não tiver condições, procure, por exemplo, uma associação que provavelmente já deve ter essa autorização para fornecimento do óleo. A associação ela não pode fornecer a cannabis in natura. Na verdade, a cannabis in natura ela não pode nem mesmo ser comercializada no Brasil por força de uma proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No caso das associações, então, você só vai obter o óleo. Caso queira efetivamente realizar o cultivo residencial, aí somente a partir do habeas corpus, que, no meu entender, deve ser de forma individual. Você chegou até aqui, muito obrigado. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu comentário aqui com mais sugestões de temas para vídeos. Muito obrigado e até a próxima.